Informática é o bicho-papão de muitas pessoas. Tem muita gente que vai fazer concursos públicos e fala que a pior disciplina para estudar é a informática, porque não entende, não sabe como funciona, não tem conhecimento dos elementos da informática e aí acha que a informática é bastante difícil. Nessa videoaula eu vou simplificar os conceitos de informática básica para que você, ao fazer a sua prova de concurso público, nunca mais erre uma questão como essas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Vem comigo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aprender Ensinando. Eu sou Esivaldo Dalino, conectando você ao conhecimento. Nós vamos falar de informática básica e nessa videoaula vamos falar de hardwares, que são os periféricos do computador. O computador ele é composto por vários periféricos, vamos simplificar para uma linguagem aqui comum, várias peças conectadas por meio de encaixes de slots. São encaixes, as peças vão se encaixando e vão dando vida a essa máquina tão extraordinária que nós usamos no dia a dia para diversos meios, para diversas finalidades. Basicamente, não nos vemos mais no nosso dia a dia sem a utilização dessas máquinas tão extraordinárias que são os computadores, a internet e os aplicativos construídos para facilitar o nosso dia a dia. O primeiro periférico que eu vou citar nessa videoaula é a CPU, que muitos técnicos no dia a dia eles se referem a CPU, aquela parte metálica dos computadores de mesa, dos desktops. Mas na verdade não é correto chamar aquela peça, quer dizer, aquela peça de CPU, porque aquela peça metálica, onde ficam as peças do computador, é chamada de gabinete. É um hardware chamado de gabinete, onde são encaixados as outras peças, os outros periféricos do computador, para que o computador funcione de forma correta. Então, a CPU, pessoal, não confunda daqui para frente. Quando disserem qual é a CPU do teu computador, não vão apontar para o gabinete. A CPU é o processador do teu computador. É a principal peça, é o coração do computador. É nele que são feitos os cálculos de tudo aquilo que são requisitados no computador. Quando você digita uma palavra, essa palavra realizada, ela é construída no processador. O processador faz os cálculos e devolve aquilo que você pediu. No caso, aquela palavra que você escreveu, você digitou no teu computador e ele apresenta para você no monitor. Então, é realizado esse cálculo lá no teu processador, devolve-se para o teu monitor e aí você recebe essa informação que você requisitou ao computador. Então, a CPU não é o gabinete. Lembre aí, o gabinete é aquela peça metálica onde ficam as outras peças do computador. CPU é o processador do computador. São uma pequena peça assim, com outras centenas de milhares de peças encaixadas, que são chamados de circuito integrados. Parte de eletrônica que nós não vamos nos aprofundar aqui, porque não faz parte dessa videoaula. E se você quiser entender mais a fundo como é construído o processador, você pode escrevendo aqui embaixo nos comentários, que aí eu vou criar uma nova videoaula falando só sobre a construção do processador para facilitar o teu entendimento sobre essa peça tão fascinante que é utilizada nos computadores. Uma outra peça bastante importante do computador é as memórias principais, que são chamadas de memória RAM. Normalmente os técnicos de informática eles chamam pentes de memória. Quantos pentes de memória tem o teu desktop, o teu computador de mesa? Quantos pentes de memória tem o teu notebook? E geralmente quando os computadores vêm de fábrica, os notebooks vêm com um pente de memória e os CPUs, as CPUs, os desktops também vêm com um pente de memória, mas tem outros encaixes que são chamados slots. Então, vem com pente de memória. Vamos supor que normalmente, atualmente, os computadores e os notebooks, os mais padrões, os mais em conta, os mais baratos, vem com pente de memória de 4 GB. Você pode aumentar essa capacidade de armazenamento colocando mais um pente de memória de 4 GB. Que aí você vai ficar com 8 GB de memória. O teu computador ele vai processar mais rápido, vai facilitar
os teus trabalhos acadêmicos, os teus trabalhos de navegar, de jogar. Então, os computadores mais em conta, mais barato, eles vêm assim com 4 GB de memória RAM, memória principal, que é a principal memória do computador. Existem outras memórias, por exemplo, o HD, o hard disk, é uma memória do computador, que é onde nós armazenamos todos os nossos arquivos, textos, fotos, vídeos, é no HD. O hard disk é a memória do computador. Mas quando você digita uma palavra, quando você acessa o teu navegador, o funcionamento básico é: o computador envia as informações para a memória principal, memória RAM. A memória principal vai trabalhar em conjunto com o processador processa e fica armazenado na memória RAM. Depois desse processamento memória RAM, ele passa para o HD, um armazenamento temporário, e aí te envia esse resultado na tela do teu computador ou na impressora se você estiver imprimindo. Então, o funcionamento básico é processador, memória RAM, HD e aí resultado para você. Princípio básico do processo do computador, do processamento do computador: entrada, armazenamento, processamento e saída. Entrada, armazenamento, processamento e saída. Digitou uma palavra, entrada, armazenamento, memória principal, memória RAM, juntamente com o HD, e aí processamento no processador, e aí a saída, que é o resultado daquela funcionalidade que você pediu, aquele resultado do que você pediu. Fez uma busca no Google, então você digitou aquelas palavras, entrou no computador, armazenou na memória principal, memória RAM, juntamente com o HD, vai para a memória principal do HD, memória temporária do HD, para o processador em seguida, vai processar aquela informação que você pediu, e aí vai te dar como resultado aquilo que você pediu na tua busca. Então, esse é o princípio básico do processamento de dados nos computadores. Temos outros periféricos, o periférico de entrada e o periférico de saída. O periférico de entrada é o que nos permite inserir informações no computador, que é o teclado, o mouse, o scanner. Tudo isso aí são dispositivos, são periféricos de entrada. Antes de finalizar essa videoaula, eu gostaria de te pedir que nos ajude a te ajudar, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando os vídeos com os amigos, com os familiares. Assim o algoritmo entende que essa videoaula é importante e compartilha com mais pessoas. São dispositivos de entrada. Já os dispositivos de saída são aqueles que nos permitem receber aquela informação que nós enviamos para o computador, que são os periféricos. Quais são os periféricos de saída, os dispositivos de saída? São monitor, impressora, dentre outros, são dispositivos de saída. Então, dispositivo de entrada e dispositivo de saída. Chegamos ao final dessa videoaula, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que nós vamos te ajudar a sanar essa dúvida. Até os próximos vídeos, bons estudos, forte abraço, tchau, tchau.